Nesse vídeo eu vou te mostrar que se existe decisão, existe efetivamente transformação. Quando a sua competição diária é com a tua evolução, os resultados eles passam a acontecer. Quando tu deixa de te preocupar com o outro, com competir e ser melhor que o outro, e tu compete contigo, com a tua evolução, efetivamente os resultados vêm. Quando tu acredita que verdadeiramente é possível, tu coloca o pé, Deus coloca o chão. Eu sempre gosto de dizer isso, mas tu tem que acreditar verdadeiramente. Nós somos 100% criadores da nossa realidade e nós somos seres humanos em construção. Hoje eu vou te trazer uma história que aconteceu comigo há pouco tempo, que vai exemplificar muito o que eu trago para vocês nos vídeos e que mostra como nós somos frágeis o tempo inteiro e que como que constantemente, nunca mais na vida, tu vai poder parar de treinar a tua mente e de tentar e buscar a evolução. Então, bora conhecer um pouquinho da minha história? Por volta dos meus 8 aos 12 anos de idade, eu fiz ginástica olímpica. Parei por uma lesão no joelho, foi frustrante assim, mas eu tive que parar. E nunca mais fiz o exercício da minha vida. Na verdade, talvez no máximo eu tenha virado umas estrelinhas por aí, depois que as crianças nasceram, para tentar mostrar como é que era. Até o momento em que a Manu resolveu começar com a ginástica, que foi no início do ano de 2023 agora, então ali em março ela iniciou a ginástica dela e ali eu comecei a fazer um processo que quem assiste meus vídeos ou quem estuda muito sobre mentalidade vai identificar o que eu estou querendo dizer e o que andava se formando na minha mente. Então eu subia lá na última aula do mês que eu podia assistir, eu olhava e eu me imaginava em cada um daqueles aparelhos. Mas eu não simplesmente imaginava, eu fazia o processo de imaginação, eu via a barra, a Ana virando lá, via a trave, a Ana fazendo os exercícios. Eu realmente via o processo acontecendo. E eu sempre ficava me imaginando, visualizando. E vocês sabem o poder que existe a visualização. Para quem sabe, conhece um pouquinho da ginástica olímpica ou ginástica artística, como ela é conhecida hoje, os atletas, eles param muito cedo, porque é um esporte que muitas vezes dá lesão e tal, então os profissionais que estão lá competindo em Olimpíadas, eles são jovens, eles têm 26 anos, 25 anos, 22 anos, é mais ou menos a idade. Então, eu vi aquilo e comecei a me entusiasmar com o esporte novamente. Até que um certo dia, eu estou em casa e toco meu telefone, e aí eu vou ver, e é um convite inusitado que me aconteceu. A prof de ginástica da Manu me convidando para participar de uma competição de masters, de ginastas antigos, com mais de 30 anos, e participar então dessa competição. E aí, gente, faz mais de 20 anos que eu não faço ginástica olímpica. Faz mais de 20 anos que no máximo eu viro uma estrelinha. E quando eu virava um rolo, né, que é a cambalhota, eu tonteava, eu achava inclusive que eu estava tendo labirintite. Aí eu aceitei, porque, afinal de contas, né, sonhos a gente não pode fazer de conta que não tá vendo. E aí eu falei, ali naquele momento eu já sabia da criação da realidade, assim, que de alguma forma eu tinha criado aquela realidade, de alguma forma não, eu sei a forma, eu tinha criado a realidade de eu estar de volta dentro da ginástica olímpica. E aí eu aceitei, avisei que eu não sabia se eu conseguia fazer alguma coisa ainda, mas que nós iríamos treinar. E a gente tinha só 20 dias para começar e para terminar os treinos, para realmente estar afiada para a competição. Inclusive eu fui achando que era todo mundo assim parado, e aí depois que tinha voltado há pouco tempo, mas não, depois eu vi que as pessoas realmente continuaram treinando, ou tem pessoas que pararam, mas estão treinando há 1, 2 anos, mas não há 20 dias como nós. E a gente meteu a cara e foi. Foi uma experiência extremamente desafiadora. Primeiro, eu sentia dor em todos os músculos do meu corpo. Eu digo assim, mesmo eu praticando exercício físico, fazendo academia todos os dias da semana, quando eu comecei a fazer a ginástica, eu brincava que parecia que tinham músculos no meu corpo e partes do meu corpo que eu nem sabia que existiam, porque elas começaram a doer. Mas o pior de tudo é que eu sei que quando a gente troca de treino na academia, a gente sente a musculatura e depois já tudo acostuma. Mas o pior de tudo é que eu comecei a ver que o meu corpo, ele não estava respondendo da mesma forma que ele respondia 20 anos atrás. E aí começou a bater uma certa frustração, porque eu ia reto fazer algum exercício que eu fazia com muita facilidade e eu não conseguia. Eu não conseguia nem sequer passar perto de conseguir fazer. E isso começou a me deixar um pouco incomodada. Então, assim,
começou um misto de sentimentos. O sentimento maravilhoso de estar naquele meio e o sentimento de frustração por não estar mais conseguindo os resultados que eu conseguia. Isso foi no início, até que eu entendi que eu estou realmente parada, que eu preciso entender qual é a minha realidade hoje, qual é a minha realidade e minha possibilidade para hoje. E foi então que eu comecei a vencer um limite por dia, um passo de cada vez, e não me cobrar além do que eu entendia ser minha capacidade naquele momento. Por diversas vezes eu pensei em desistir. Por diversas vezes eu comecei a achar, mas o que eu tô fazendo aqui, gente, com a minha idade agora, parado todo esse tempo, eu não precisava mais estar passando por isso. Só que aí entra a teimosia, né? Eu sempre tive por isso, assim, quando eu entro no negócio, eu vou até o final. Na vida não precisa ser assim, as coisas não devem ser assim. Quando tu sente que é o momento de parar e de não seguir adiante, tu deve parar. E não insistir por orgulho. Mas eu sabia que atrás do orgulho existia uma vontade muito grande. Só que a gente sabe que o nosso inconsciente, ele quer nos proteger o tempo inteiro. Então, no momento que eu tava saindo muito fora da minha zona de conforto, eu tava pedindo proteção. E esse misto de sentimentos que vinham, eles eram só pra me proteger. Porque vocês vão entender. Eu saí totalmente da minha zona de conforto. Eu desfoquei totalmente dos meus objetivos de vida. Na última semana que antecedeu a competição, eu não trabalhei. Eu parecia uma barata tonta, eu só pensava. Eu tava andando na calçada pra buscar as crianças na escola, eu tava andando no cordão pra simular uma trave. Eu tava em casa, eu tava dançando, fazendo minha coreografia. Eu desfoquei total dos meus objetivos. Eu senti medo, eu senti vergonha, eu senti dor, muita dor, dos muitos roxos. Mas, acima de tudo, eu senti uma vontade incrível e maluca de passar por aquela experiência. Eu precisava viver aquilo naquele momento, porque a vida, ela é essa experiência aqui. E ela é o aqui e o agora. E a maluca, ouvindo todas as pessoas, uma grande maioria das pessoas, não vamos generalizar, falando que eu era louca. Tu é maluca fazer isso aí agora. E eu realmente também pensava, mas eu tinha vontade. Eu penso assim, ó, eu não falo para as pessoas, tu tá com vontade, vai lá e faz. O que tu tem a perder? E eu pensei, isso aqui tem prazo de validade. Eu deixei os meus objetivos de vida para trás, sim, isso não é legal. Não é legal. Só que eu criei aquela realidade para mim e eu ia viver ela até o último segundo. Mas quando eu subi na trave pela primeira vez, que era o aparelho que eu mais amava fazer, a trave, eu vou mostrar no vídeo aqui pra vocês, ela é fininha assim, ela tem 10 centímetros de largura. E nós tínhamos como elemento obrigatório acrobacia. Eu mal tava parando em cima da trave, porque minha perna tremia. E aí eu precisava fazer uma acrobacia. Foi então que eu vi que eu tinha medo, bastante medo, de fazer qualquer acrobacia ali em cima. E falei que a melhor opção seria fazer um rolinho, uma cambalhota, em cima de uma estrutura de 10 centímetros de largura. Só que eu não poderia cair, né? Eu teria que parar em cima e levantar. E ali começou um desafio imenso. Fora todos os outros aparelhos que eu teria que treinar, eu teria que, no mínimo, conseguir parar em cima, pelo menos nos treinos. E aí eu comecei a treinar e foi, assim, desesperador, porque eu voava longe. Eu brinco que eu rolava e ia parar lá no outro canto do ginásio. Por quê? Porque eu não estava conseguindo. O medo, ele estava tomando conta. Então, quando eu ia me jogar para fazer o movimento, eu ia muito devagar, porque eu tinha medo de me machucar. E esse devagar fazia eu errar. E aí eu comecei a pensar. Bom, o medo, Ana, vamos pensar o que a gente atua aí todos os dias. O medo, ele é o único que tem o poder de me derrubar. E a minha mente é a única que tem o poder de fazer eu acreditar que eu consigo parar em cima dessa trave. Então agora a gente vai botar o medo pro lado, a gente vai entender ele, a gente vai conversar e vai negociar com ele e vai entender que realmente ele tá vindo muito importante aqui, porque eu tô evitando, tô deixando de daqui a pouco me jogar e fazer um movimento que neste momento eu não estou preparada e acabar me machucando para fazer algo que realmente é possível. E a gente sabe que é possível porque se uma vez na vida, sequer uma vez na minha vida eu conseguir, é possível que eu consiga fazer de novo. E eu fazia de olho fechado. Então hoje, treinando, eu conseguiria. E a gente começou. E foi assim. Foram com certeza mais de 100 tentativas. Quando eu fiz meu curso de coaching, a gente treinava as pessoas
para que elas acertassem uma cesta de lixo atrás, uma bolinha de papel de costas. Elas visualizavam o que elas tinham feito de errado, que o papel não tinha caído na cesta, e elas direcionavam o que elas precisavam fazer para acertar a cesta. Então, mesmo sem enxergar, a gente consegue ter a visualização do que precisa ser feito. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a rolar e cair e avaliar a situação. O que eu fiz? Eu fui muito devagar, tá? Vai pro chão, faz no chão, faz em cima da linha, deu certo. Ótimo. O que eu fiz agora que deu certo? Tal coisa. E eu comecei a avaliar a minha situação e rola aqui. Acertei em cima da trave, depois de milhares de vezes. Agora sim. Agora eu sei exatamente o que dá e eu sei exatamente o que eu preciso fazer. No dia da competição, eu superei cada um dos meus obstáculos, dos meus desafios, dos meus monstros. Eu superei a trave, a coreografia, a vergonha, o medo, o salto, a barra. Mas principalmente, eu decidi naquele momento vencer de mim mesma e vencer dos meus monstros mentais. Vencer da insegurança, vencer do medo de passar vergonha, vencer de estar numa pressão de várias pessoas te olhando e tu esquecer. Tu simplesmente anular e viver e te entregar no momento. De tu poder vivenciar de todo o coração aquilo que tu tá fazendo e entendendo que aquilo é um sonho e que se tu cair, é só levantar, não tem problema. Qual é o problema? Eu tô aqui vivendo essa experiência. Eu treinei para viver essa experiência. Eu treinei pouco tempo, mas eu treinei. E eu não tô fazendo as altas acrobacias que talvez eu poderia fazer. Eu tô fazendo o que eu sei fazer bem feito. Então eu tenho certeza que para mim a maior superação foi me vencer. Vencer os meus monstros internos. Vencer os meus medos. E estar ali era um processo onde a criação ela é muito incrível, porque eu sempre fui uma pessoa que eu tive muito medo de passar vergonha, de estar sozinha, e a prof se atrasou. E no desfile de entrada eu tive que entrar sozinha, porque eu era a única pessoa daqui da minha cidade. A prof também, só que como ela estava atrasada eu tive que entrar sozinha. Então eu comecei peitando e superando os meus medos. E quando eu rolei naquela trave, eu subi de pé, sem desequilibrar, sem cair, com a cabeça erguida, eu tinha certeza que todo treino valeu a pena. E que todo treino sempre vai valer a pena. E que quando a gente decide o que a gente quer fazer, que quando a gente tem a certeza da nossa escolha, os caminhos eles começam a aparecer. E a gente começa a entender o que precisa ser feito. E que simples assim, é só fazer o que precisa ser feito, que tu consegue. E que várias vezes nesse processo vai dar vontade de desistir. E que daí tu vai lembrar que tu tem a certeza que tu decidiu. Que tu tem certeza que tu quer aquilo no final. Que tu quer colher aquele resultado. E aí tu vai insistir mais um pouquinho. Porque não vai ser no primeiro tombo. Porque não vai ser no primeiro obstáculo que tu vai desistir. E aí depois tu vai poder olhar para trás e dar risada. E entender que tu é muito mais do que aquela pedra que estava na tua frente, que tu talvez decidiu pular por cima ou jogar pro lado. E aí quando eu subi ali, eu tive orgulho do meu processo, orgulho da minha garra, orgulho de não desistir, orgulho de cumprir. Aquele que era um processo que provavelmente vai ser o último, mas que eu vivi, eu entendi. E eu entendi que hoje o meu mundo é este aqui, não é mais o mundo da ginástica, mas que foi importantíssimo passar por aquilo, que foi importantíssimo vivenciar e que como é importante a gente se permitir viver experiências. Se eu não fosse, eu nunca saberia como teria sido. Mas eu fui, e eu sei, só eu sei o que eu senti lá. Eu conversei o tempo todo com os meus medos. Eu perguntei se adiantava, se mudava alguma coisa eu estar nervosa, se eu iria ganhar por estar nervosa. Eu disse que eu entendia eles, mas que naquele momento eu não ia poder dar atenção, eu ia ter que jogar eles de lado porque eu ia dar o meu melhor. E é assim, é enfrentando, nos deparando. Às vezes a gente pensa que se a gente não falar sobre um determinado assunto que a gente não gosta porque gera angústia, a gente vai estar resolvendo, mas na verdade a gente só vai estar fugindo dele. Quando na verdade o mais importante é que tu não desvia do teu medo, mas que tu te depara com ele, tu tenta entender ele, tu tenta entender o porquê ele acontece na tua vida. E aí
Que bom, tu compreendeu. Isso não quer dizer que tu vai deixar de ter o medo, mas tu vai compreender ele e tu vai conseguir alternativas para driblar ele e conseguir viver. O medo não pode te derrubar. O medo não pode paralisar. O medo precisa te proteger. O medo é o nosso aliado para nos proteger, para atravessar a rua e não ser atropelado. O medo, ele é importante na nossa vida, mas o medo não pode te paralisar e te deixar travado que tu não consiga seguir. No final, o sorriso de orelha a orelha deixa claro que o sonho de realizado valeu muito mais do que qualquer tombo, valeu muito mais do que qualquer palavra de puxão de tapete, do que qualquer palavra, às vezes, de... Não é nem de puxão de tapete, às vezes as pessoas querem nos proteger também, né? E que muitas vezes a gente protela um sonho, a gente pensa que não é possível, mas que quando a gente começa a visualizar e criar na nossa mente, vai formando matéria e vai virando real. Até que quando vê, tu tá vivendo exatamente aquilo que tu achou que tu nunca fosse viver, mas que antes de tudo tu viveu aqui dentro. A gente só não pode deixar esse sonho morrer. A partir do momento que tu alimentou ele, regou, tu precisa viver ele de todo o teu coração. Se eu ficasse naquele momento travada no medo, na insegurança, na vergonha, eu não teria aproveitado. E eu, pela uma das primeiras vezes na vida, em um momento de pressão, eu consegui aproveitar o tempo inteiro. A minha perna tremia, igual uma vara verde, tremia, mas eu consegui aproveitar de qualquer forma. E a mensagem de hoje, então, ela é simples. Viva o que tu deseja viver. Acredita em ti. Isso basta. Tu acreditar em ti basta, porque só tu e Deus precisam acreditar em ti. Alimenta os sonhos do teu coração. Se realmente é um sonho, se realmente é uma vontade, se realmente é uma coisa que acha que vai te fazer feliz, vive o sonho. Qual é o problema? Na minha categoria, tinha só uma pessoa. Eu era a pessoa mais nova competindo, só tinha eu. E aí eu digo pra vocês mais uma vez, eu competi com quem? Comigo mesma. Ali eu tive certeza que independente de qualquer situação, eu estava competindo comigo mesma. Antes de saber que era só eu já não estava indo pra lá querendo competir com a minha colega. Eu estava indo naquele momento para superar os meus limites e os meus obstáculos. E é essa mensagem para a vida. Eu não tô trazendo isso aqui para vocês ficarem sabendo que eu fui numa competição de ginástica olímpica que não tem nada a ver. Vocês não têm nada a ver com isso. Vocês não precisam ficar sabendo disso. Eu tô trazendo uma historinha do que aconteceu comigo para conseguir trazer para a nossa vida. Como às vezes a gente se limita tentando competir com o outro, quando os nossos limites que estão nos barrando, porque o único responsável por nos barrar, o único responsável por não deixar evoluir, o único responsável por dar as coisas certas ou erradas é a nossa cabecinha, é a nossa mente. Então, é por isso que eu tô te trazendo isso hoje. Converse com os seus medos, dê alternativas para ele. Não se esconde do teu medo, não foge dele. Apenas converse, dê alternativas, dê possibilidades, mostre que tu tem algo de muito melhor para oferecer. E por último, nós não viemos para cá, para essa experiência, para não perder. A gente não entra no jogo para não perder. A gente entra no jogo para vencer o jogo da nossa vida. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, beijo, like, se inscreve no canal e beijo!